Sejam bem-vindos a mais um Bizop Talks, Inovação a Bordo, nosso podcast para falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre inovação. Eu sou o Flávio De Grande, CEO da Bizap, e hoje eu recebo aqui Pastore. O Pastore, ele é fundador e coordenador do núcleo de varejo da ESPM, e hoje a gente vai aqui conversar bastante sobre esse tema, que é varejo, inovação, e desafios e uma série de outras coisas. Pastore, obrigado por você ter vindo aqui, obrigado pelo seu tempo de hoje, espero que a gente consiga discutir bastante sobre o tema, aí, sobre as novidades, sobre as tendências, né, compartilhar bastante aí do seu conhecimento. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí do seu histórico, para o nosso público que vai conversar com a gente hoje. Muito bom, obrigado, Flávio, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Falar de varejo é uma coisa que sempre, né, deixa a gente mais animado. E, bom, o meu histórico, acho que como qualquer jovem aí, eu estava fazendo meu curso universitário, eu fiz economia na PUC, aqui em São Paulo, e um colega virou e falou: olha, entrei no Pão de Açúcar e estão contratando. Então, minha história com o varejo começa assim, acidentalmente, né? Não era uma vocação trabalhar numa grande empresa varejista. Numa grande empresa, sim, né? E acabei indo para o varejo e estou lá até hoje, né? Então, o Pão de Açúcar é um capítulo especial, foram 11 anos de uma empresa que me ajudou na minha formação, como pessoa, inclusive, né? No meu amadurecimento profissional, uma empresa que tem uma política de recursos humanos muito forte, pagou metade da minha faculdade, tinha uma bolsa, né? E depois 80% da minha pós-graduação, que eu já fiz na SPM, né? E agora, e dando um pulo para cá, né? Quer dizer, quando eu iniciei minha atividade acadêmica, foi um convite da SPM, foi meio que um retorno, né? Como um ex-aluno, né? Depois de tantos anos de varejo, eu fui, então, convidado para iniciar essa área de varejo. Ano que vem vão fazer 20 anos. Oh, que legal. E nesse momento nós estamos organizando um evento de cocriação do núcleo de varejo, né? Para repensar não só o varejo para o futuro, mas a educação, a formação de profissionais executivos, né, para esse varejo do futuro. Então, meu histórico é esse. Eu desenvolvi minha carreira executiva, os primeiros cargos gerenciais no Pão de Açúcar, depois macro, atacadista, também uma excelente empresa, onde eu fiquei 5 anos. Foi um momento mais de mostrar resultados, né? Então, realizei grandes números lá, tive promoções, etc. Tive uma mudança meio radical do macro para Saraiva, né? Então, a Saraiva estava num momento de mudança de modelo de negócio e precisava de alguém com especialidade em autosserviço. E eu perguntava para o headhunter, o que eu vou fazer numa livraria? Né? E foi assim um excelente exercício, né, profissional também, porque a gente pega assim o conhecimento desenvolvido e aplica de uma forma diferente, né? Então não fui para uma outra empresa de supermercado, outra empresa atacadista, não. Eu apliquei aqueles conhecimentos que eu desenvolvi num outro negócio. E deu muito certo também, a gente pegou um período grande lá, longo, de desenvolvimento dessas mega livrarias e tal, né? Mas foi um período um pouco mais curto. Passei por outros varejos, já em posições executivas, fui diretor-geral de uma indústria de café. E lá, já com uns 20 e poucos anos de carreira, 22, eu fiz um projeto de reestruturação junto com um grupo de executivos, e aquilo me motivou a me lançar como consultor. Então, aquele modelo que eu aprendi, eu adaptei e transformei isso como se fosse um produto de consultoria, que é o produto que eu mais vendi até hoje como consultor independente, que é um modelo de reestruturação operacional, onde eu ataco 5 frentes, né? A imagem de preço, a precificação, um trabalho de pricing,
redução de despesa, redução de estoque e melhoria da motivação interna com o modelo de remuneração baseado em resultados, né? Então é um turnaround mais compacto, Uma chacoalhada geral na operação. bem planejado e tal. E de lá para cá eu vim evoluindo com esse modelo e à medida que a tecnologia também vai Trazendo oportunidades aí, você vai exatamente, ajustando, né? exatamente. Que legal, que trajetória interessante. Acho que bastante capital intelectual a gente tem para compartilhar aqui hoje. Fico muito feliz de poder conversar com você hoje. Eu acho que até dessa trajetória, né, que você trouxe aqui para a gente hoje, acho que você consegue ter um bom panorama, né, e de como é que o mercado brasileiro, né, vamos falar do mercado brasileiro porque o mercado americano e europeu tem um varejo um pouco diferente do nosso, né, muito bem mais desenvolvidos até, mas no cenário brasileiro, né, como é que você tem visto aí essa trajetória? Não vou falar evolução, né, porque eu não sei exatamente se é de fato uma evolução do varejo brasileiro, mas o que eu percebi muito como consumidor, ou até como uma empresa de tecnologia que presta serviço para varejistas, né, é que eles sofreram muito durante a pandemia, né, a pandemia trouxe ali uma série de desafios para todas as indústrias, mas especificamente para o varejo, né, justamente pelo ponto de venda, modelos e assim. E a gente percebe hoje, né, que algumas saíram muito mais fortalecidas, outras menos, né, e eu fico com uma dúvida, né? Passado agora, né? A gente está há 4 anos do início da pandemia, né? 2 anos que finalizou efetivamente a pandemia, né? Como é que essas indústrias, efetivamente, na sua visão, enxergaram aquele acontecimento e como é que elas estão se comportando hoje, né? Qual que é a postura delas hoje? Porque elas já perceberam que, né, a zona de conforto não existe, né, com esses adventos que elas não têm controle, né? Como é que você vê esse panorama, essa trajetória aí, principalmente aí pandemia para cá da indústria de varejo? Bom, durante a pandemia nós tivemos aquelas empresas de atividades essenciais que permaneceram com lojas abertas. Supermercado, farmácia. Se fortaleceram, inclusive, né? Se fortaleceram. Mas teve um detalhe importante aí. Eles perceberam que a oportunidade, né, que estava sendo dada, alguns abraçaram e avançaram muito, que foi justamente acelerar a transformação digital. E eu acho que a janela de oportunidade ficou muito clara com o delivery, não é? Então, algumas empresas rapidamente entenderam isso e investiram internamente. Eu lembro o caso do Carrefour, ele rapidamente migrou para alguns aplicativos como o Rappi. Eu comecei a fazer supermercado pelo Rappi, eu sou Rappi Prime, por exemplo, e vi lá uma bandeira como Carrefour, poxa, né? Confiável, né? Exatamente, depois a gente vê uma pulverização, tudo quanto é rede lá dentro, no iFood, e além das próprias plataformas, né? Então, as drogarias que tinham assim, uma lentidão, eles tinham uma participação de venda online em torno de 2%, talvez nem isso, mas que dobraram, né? Porque de D+1 eles passaram a entregar no mesmo dia e daí a pouco na mesma hora, né? Então houve essa evolução especificamente no aspecto do delivery, permitiu essas empresas darem um salto, né, e obterem vantagem competitiva. Tem até um modelo teórico que explica isso. Então, quando você mapeia a cadeia de valor, e esse mapeamento deve se fazer constantemente, porque à medida que as coisas mudam, e a tecnologia tem sido o principal fator de mudança, o consumidor entende o valor de forma diferente. Vai mudando ali, né? Não é Vai fixo mudando a aquilo. percepção, né? Se antes valor era ir numa loja bem organizada e tal, daí a pouco a pandemia mudou tudo isso. Não interessa mais a loja. Não interessa a loja, eu quero ter o produto em casa no mesmo dia ou na mesma hora. Então, não foi necessário reestruturar toda a empresa, reformar a loja, treinar funcionário, não. Foi necessário fazer os devidos investimentos em tecnologia, desenvolver novos processos operacionais e viabilizar única e exclusivamente esse serviço. Né? Então, isso foi uma característica pontual, mas de lá para cá,
o delivery continua sendo um diferencial competitivo. Algumas empresas estão chegando nisso agora, outras já estão aí há 2 anos, como você bem disse. Mas não pode ficar nisso, não é? O delivery e alguns outros recursos constituem uma estratégia, né, que eu chamo de estratégia omnichannel. O delivery era sobrevivência naquele aspecto, né? Foi mais nesse aspecto. Foi, façam alguma coisa, senão a gente vai deixar de existir, né? Exatamente. E não como uma proposição de revisitar, como você disse, a cadeia de valor, né? Que eu acho que é bem interessante isso. Vamos olhar de novo aqui toda a jornada, né? Vamos ver quando a gente agrega valor. Onde está o valor agora? Exato. Agora, outra parte do varejo ficou com lojas fechadas, né? Esse sofreu mais, mas entendeu que também a saída estava no digital. Eu lembro que, na época, eu e uns colegas, nós iniciamos o movimento Reinvent. Eram lives diárias, né? Pessoal, todo mundo em casa. Então, nós começamos a fazer lives diárias, voltadas para lojistas, empreendedores, né? E um empresário do interior de Minas, lá da região, se não me engano, o governador Valadares. Bom, agora me foge um pouco. Mas ele tinha 16 lojas fechadas, franqueado Carol, Óticas Carol, né? E a gente estava discutindo algumas questões, metodologias ágeis para ajudar a revisar processos e criar novos canais de venda, canais digitais. Ele abraçou essa ideia, ele foi um mentorado nosso informal, né? Não tinha ninguém estava cobrando nada dele, ele foi quase que um laboratório vivo ali para a gente. E ele rapidamente transferiu 70% das vendas que ele tinha antes da pandemia para os canais digitais, né? Facebook, Instagram. Logo em seguida ele introduziu o WhatsApp também, e a gente ia fazendo um trabalho meio que a 4 mãos com ele, né? Então, esse é um exemplo, né? E outros tantos que conseguiram encontrar alternativas, saídas e recuperaram relativamente bem o faturamento. Agora, tem características, o varejo brasileiro é muito grande e tem empresas e empresas, né? Mesmo as empresas de grande porte, algumas estavam, vamos dizer, internamente com a casa mais em ordem. E aí, quando tem uma velha máxima que diz o seguinte: quando você entra bem numa crise, você sai bem, né? Mas quando você entra mal, a probabilidade de não sair é grande. Você acaba adquirindo a oportunidade que os que estavam mal deixaram no mercado. Exatamente. Né? Então, independente do que vier a acontecer daqui para frente, deixem suas empresas em dia. Exato. Eu lembro do nosso presidente do Macro, da minha época, o Alfredo Burg, ele falava assim: a nossa empresa tem que estar pronta para ser vendida todo dia. Exato. Né? Porque se... Limpinho, tudo limpinho. Exatamente. Se alguém vier aqui, ela vai ser bem avaliada. Por quê? Porque os números estão em ordem. Né? Os processos estão em ordem, está tudo bacana. Então, se isso acontecer numa próxima crise, essas empresas provavelmente vão sair melhor, porque muitas vão ficar pelo caminho. E quando a gente fala na chegada de uma nova tecnologia, é uma crise. A gente pode considerar a chegada da inteligência artificial generativa agora como um momento de crise. Sim, porque né? estabelece, queira ou não, estabelece algum tipo de caos. Né? Exato. O que estava resolvido antes não está mais. Né? Então, quem não fizer nada com isso, corre o risco. No mínimo, tem que parar, tem que se dedicar a aprender, entender o que é isso e como essa nova tecnologia pode ser utilizada dentro da empresa a fim do quê? De se estabelecer vantagem competitiva. Eu quero ser melhor que o meu concorrente. Sim. A gente vai chegar lá, né? Na generativa, né? Não tem como a gente deixar de fora. Mas o que eu acho interessante, inclusive, nas suas colocações, é que a gente comentou que grande parte das empresas já conseguiram, já entenderam, né? Que você chamou de omnicanal, né? E a gente tem alguns termos aqui que a gente pode discutir entre multicanal, omnicanal, né? Multicanalidade, uma série de coisas. Eu entendo que hoje, de fato, as empresas já estão presentes
presentes em vários canais. Isso eu concordo, né? Grande parte dos varejistas, dos menores até os maiores, você consegue sim chegar no produto ou no serviço através de um canal social, através de um WhatsApp, na loja física ou através de um telefone. Isso é o que a gente considera como multicanais. Né? Mas não necessariamente ainda essas empresas, né, são omnicanais. Ou seja, eles reconhecem, né, que você sim entrou pela loja física e agora está no meu canal digital e vice-versa, sendo como um único indivíduo, né? Me tratando efetivamente como um único indivíduo e reconhecendo essas minhas preferências, né? A gente pode considerar que essa seria a próxima barreira ou a que nós estamos nesse momento em que as empresas têm que deixar a sua casa limpinha, arrumadinha entre... Isso é legal, conseguir chegar nos canais onde meus clientes estão. Agora, eu preciso tratar ele como um só, preciso melhorar a forma com que eu enxergo esses clientes. Como é que você vê essa próxima etapa agora desses desafios aí de multicanalidade? Olha, por incrível que pareça, eu vejo muito mais um desafio interno, né? Porque os recursos existem. Existem. Né? A indústria de tecnologia no Brasil fornece todas as condições para o varejista estabelecer um modelo omnichannel. A questão está muito mais em entender o que é isso e também fazer o desenho estratégico. Né? Então, eu lembro que no início do conceito omnichannel, uma das principais ferramentas foi o clique e retire. Compra online e retira na loja. Né? Tudo bem, é uma iniciativa valiosa, talvez uma das mais procuradas pelos clientes, né, os consumidores finais. Agora, ela está em que momento do desenho estratégico da empresa? Ela está solta ali, né? Ela é uma ferramenta. Eu tenho que fazer porque o meu concorrente faz, Pois né? o Omnichannel explica que a sua empresa se transforma, né? Vai para outro patamar, ela ganha novos recursos, ela proporciona uma melhor experiência para o cliente ou uma experiência diferente. Se é melhor ou pior, os resultados vão mostrar. Né? Mas o tomador de decisão está dentro da empresa. Você vai começar com o clique e retire, ou você vai começar com o corredor sem fim, ou você vai começar com outro recurso. Tá? Isso precisa estar distribuído numa linha do tempo, de acordo com o seu orçamento, né? e sendo implantado gradativamente, mas com um objetivo muito claro. Né? Quer dizer, a empresa tem que ter em mente que deseja ser uma organização omni. Né? E o que motiva isso? O cliente. O cliente é omni antes da gente, né? Antes das empresas. Agora, fazendo uma leitura desse cliente, quais os canais que ele escolhe, que ele está? Né? Então, a partir dessa leitura que eu começo a fazer o meu desenho interno. Né? Porque o Omnichannel prevê isso, colocar o cliente no centro. Então, eu vou desenhar a minha estratégia a partir, né, do entendimento que eu tenho desse cliente. Do que ele enxerga como valor e tudo mais. E acaba sendo uma faca de dois gumes, vamos chamar assim, né? Porque da mesma forma como que você cria essas estratégias, né? Se elas não estiverem muito bem executadas, tecnicamente falando, Sim. Você também cria uma oportunidade de criar um detrator ali, né? Então, ao mesmo tempo que você abriu a possibilidade do clique retire, e o cliente se entusiasmou e se motivou por esse valor agregado ali que você criou, né, durante o relacionamento. Se por algum motivo ele chegar na loja e o produto dele não estiver lá, né, se acabou com uma relação que antes poderia não ser das melhores, né, mas ele pelo menos não te destratava nas redes sociais, né? Então você corre o risco desse cara falar assim, olha, não comprem nessa loja porque ela não entrega, né? Ele vai dar uma nota de NPS lá embaixo. Exatamente. Então, essas estratégias elas têm que ter muito bem pensadas, mas muito bem amarradas tecnicamente para que a gente não tenha furos efetivamente nessa cadeia. Né? Essa amarração é o design de processos, é o blueprint de serviços. Né? Então, tem modelos que mostram o desenho da tecnologia e
né, a interseção, vamos dizer assim, né, dos processos com os processos internos, né? Não só ali na área de venda, loja, como também no back-office, né? Em todas as áreas. Então, a gente vai mapeando etapa por etapa da jornada, entendendo os pontos de contato e quais os processos necessários em Para cada cada uma. um deles, né? É. Então, é um desenho um tanto sofisticado. Eu conheço empresa varejista por dentro. Esse é um assunto novo, né? Os desenhos de processos internos dentro das empresas varejistas ocorrem muito verbalmente, né? O líder ensina os seus liderados e, no máximo, tem um registro no formato de POP, né? Dos procedimentos operacionais, que é redigido, é escrito e fica em algum arquivo. Né? E isso é relembrado em momentos Estratégicos, no de máximo. comunicação interna ou de treinamento, né? Entendi. Mas aquele conhecimento ele fica intangível e é tipo boca a boca. Então, se entra, voltando nesse exemplo, um clique e retire, como é que vai ser planejado esse processo? Muitas empresas ainda estão nesse nível. Reúne o pessoal, explica, dá um comando verbal ali e tal. Né? É muito frágil isso. Né? Sim. Mas tem outras questões também. Por exemplo, o clique e retire vai estar na entrada da loja ou vai estar no fundo? Né? Tem empresa que gosta de colocar no fundo para forçar o cliente a circular a loja, tem impulso de compra. Mas é isso que ele quer. Né? E ele chega no estacionamento, não tem lugar. Todo o tempo que ele ganhou, ele perde num detalhe ali, né? Ele não pagou a entrega, mas ele tem que pagar o estacionamento, né? Pois é. Então, todas essas etapas precisam ser meticulosamente mapeadas, discutidas e sistematizadas. Os varejistas americanos, todas as vagas próximas, aquelas que são de deficientes, agora também tem vagas específicas para retiradas, né? Que são os clientes de retirada. Um modelo incrível que eu vi no Westfield, em Londres, você, pelo aplicativo do shopping, você programa a sua vaga. Ele já te dá a vaga. Chega lá, aquela vaga está reservada para você. Que é uma experiência horrível, né? Ficar no estacionamento. Eu costumo não ir em shopping final de semana chuvoso em São Paulo, especificamente pelo estacionamento. Nervoso, né? Exato. E se a gente olhar para esses cenários, né? A gente falou aqui do click retire, mas outras características que a gente pode considerar hoje como commodity para quem é varejista, certo? Ou seja, o cara tem que ter, porque o concorrente dele tem e provavelmente ele está perdendo alguma venda ali se ele não tiver esses cenários. Lógico que tudo isso impacta, como você disse, em processos internos e uma reorganização de processos internos de supply chain, de estoque, né, de movimentação de estoque, de fornecedores. Né? Acho que tem ali um trabalho muito grande que a gente não vê quem está de fora, né? Quem está passando na loja no e-commerce não vê tudo isso e que tem um trabalho muito grande. Mas tem um outro lado, que é o lado da experiência do cliente, né? Como a gente está comentando aqui, tem um clique retire, mas tem uma vaga específica para ele, eu faço com que ele caminhe mais, então eu gero mais cross-sell e upsell porque ele está passeando ali, né? Eu começo a gerar valor nesse processo, mas também eu conheço mais, a partir do momento que ele... começo a trazer ele para os outros canais, começo a conhecer mais ele, porque eu consigo coletar mais dados sobre esse cliente. Como é que você vê hoje? As empresas estão mais resolvidas da cozinha para dentro, né? Nas questões de supply chain, estoque e essas outras que a gente, como consumidor, não vê? Ou elas estão mais preocupadas nesse momento já com a experiência, em coletar dados, em conhecer o cliente, em criar jornadas mais específicas, mais especializadas? Como é que você vê esse foco hoje, essa preocupação da indústria? Olha, eu vejo ainda com uma certa distância, né? Algumas empresas se destacam, né? Já, vou dizer, conseguiram desenvolver uma cultura digital interna bem à frente das demais, mas dá para contar nos dedos. Né? Então, aquelas que nasceram digital, na média, né? Exatamente. Eu estou falando mais das varejistas tradicionais. Tradicionais. Então,
ter acesso aos dados, né, e saber trabalhar com eles nesse projeto de transformação digital é para poucos. Infelizmente é para poucos. Então, nós estamos vendo ainda muitos varejistas tentando sobreviver, dar resultado. Né? A gente vai ver ainda alguns anúncios de varejistas anunciando prejuízos, né? Mas isso não é um momento atual, isso é decorrência de anos e anos de uma operação que, de de alguma altos maneira... e baixos. Algumas empresas estão bem, e quando a empresa está bem financeiramente, ela está melhor organizada, ela consegue investir nesse modelo de mudança de modelo de negócio. A gente está falando de mudança de modelo de negócio. Exato, né? exato. Uma empresa que era baseada em loja física apenas, né? Ela tem no digital uma fatia importante do seu faturamento que é crescente. A tendência é só aumentar. A gente teve um recente webcast que a gente fez junto com a KPMG e o Gamboa, que participou com a gente lá, ele trouxe alguns números da NFR, né? E uma das coisas, um conceito que ele trouxe que eu achei muito interessante é que as empresas ainda, e aí de diversos segmentos, elas ainda não são valorizadas por um ativo que elas podem ter e que isso ainda não é mensurado, que é os dados. Sim. Né? Então, quando a gente vai fazer um valuation de uma empresa, você olha lá os bens fixos, os bens móveis, né? e os deveres, o que ela tem de caixa, estoque, seja lá quais forem os itens, mas não se quantifica o quanto vale as informações que aquela empresa tem sobre clientes, sobre preferências, ou seja, isso ainda não é valorizado. Né? Sendo que daqui para frente, o que mais vai interessar para a gente é o conhecimento que a gente tem sobre os nossos clientes, sobre o comportamento. Então, a gente como consultoria, né, BZAP, consultoria Microsoft, a gente tem muitas tecnologias voltadas para omnicanalidade, mas principalmente para gerir a experiência do cliente. Tem uma tecnologia específica chamada Customer Data Platform, que ela tem esse principal objetivo, né, que é coletar todos os sinais, todos os fragmentos de informação que o cliente tem e consolidar isso, né, empacotar isso dentro do que a gente chama de uma visão 360. E o que você vai fazer com esses dados, aí é a sua estratégia, né, é a sua capacidade de inovação. E aí, seja ela qual for a sua capacidade de inovação, a gente também tem ferramentas para agir. Se naquele momento que ele chegou na loja e eu não tenho vaga, eu quero mandar um SMS para ele com um voucher do estacionamento, né? Pode ser ali uma história, ou se no clique retire, né? Durante o processo em que eu disse para ele que meu produto estava pronto, não está mais, como é que eu me comunico com ele? Ou, né? Produto que esse cara consome nesse período não tem, qual é o produto substituto, né? Vou já pré-avisar ele. Então, assim, tem várias formas que o dado que a gente tem sobre os nossos clientes pode agregar no relacionamento ao invés de criar um detrator, né? E esses tipos de informação, a gente faz vários experimentos e a gente tem projetos com varejos, né? Muitas vezes os clientes têm os dados, mas eles não conseguem, de uma maneira simples, reunir esses dados, né, e transformar isso numa estratégia e numa ação. Então, ele tem lá um mar de dados. Que você perguntar para ele, não, isso eu tenho. Tá bom, legal. Aí, o dado que você sabe quantos clientes foram na loja, assim, assado? Não, a gente tem. Não, a gente tem também. Tá bom, então vamos criar uma estratégia aqui, vamos segmentar esse cliente. Quando ele estiver nesse momento, a gente faz isso. Não, peraí, mas é que aí eu preciso fazer lá, porque vai demorar 2 dias para eu criar, construir aqui. No final das contas, ele tem o dado, mas esse dado não é ali acessível. Ele não consegue colocar em processo. Né? Exato. Por quê? Porque a estrutura organizacional dele está desenhada ainda no modelo antigo. Não é? Então, tudo isso inclui um novo desenho, né, de estrutura operacional. Então, pegando o exemplo, sei lá, do marketing, né? Então, quem está envolvido com a awareness? De repente, você tem um time, um squad. Digital lá. Exatamente. Né? Que vai desenvolver ações só para isso.
outro para outra etapa, para consideração, engajamento, decisão, né? Então, quando a gente revê os processos, consequentemente sugere um redesenho da estrutura organizacional, porque esses dados são gerados e vão ser gerados cada vez com mais frequência e em maior quantidade, né? E eles precisam ter um fluxo, precisa ter uma linha de produção ali, né? Se gerou o dado aqui, para onde vai? Né? Quem vai trabalhar com isso? Então, por exemplo, quem vai dar esse feedback para o cliente? Né? Tem que ter um setor, não pode ser um improviso, alguém que de vez em quando faz isso, entende? Não, e eu acho que uma coisa que, principalmente a indústria do varejo, né, em linhas gerais, principalmente aqueles que queira ou não, o varejo é quem está em maior contato ali com o consumidor final. Né? E a gente também tem várias empresas que a gente atende bens de consumo e em que as consultorias que a gente faz para eles é exatamente essa ânsia de obter o dado que é coletado durante o ponto de venda, né? Ele entra de manhã ou ele entra à tarde, né? Será que é mais interessante o meu produto estar na gôndola A, na B, no checkout, no fundo da loja? Ou seja, eles têm uma ânsia, né, de conseguir coletar esse tipo de informação. E o que eu não, até agora, né, não vi, pode ser que esteja desatualizado aqui, até agora eu não vi os varejistas transformando isso em ativos, né? Então, de novo, né? Um ativo que talvez eles tenham, que estejam utilizando pouco, é justamente sobre isso. Assim, o bem de consumo, olha o dado que eu posso te dar aqui, né? Que negócio que a gente vai fazer para que eu te dê essa informação, né? Como é que a gente pode trabalhar junto, né? Para que você invista melhor aqui, para que eu tenha uma melhor margem. Por quê? Porque o cara do bem de consumo, ele precisa ser mais assertivo no final das contas. Não adianta ele entuchar um estoque gigante naquele varejista lá, né? E, sei lá, por uma questão sazonal, o produto dele não sai. No máximo você vai ver que existem colaboração. O varejista cede os dados. Então, por exemplo, os dados coletados no caixa, no checkout. Cada ticket contém os itens discriminados. Alguém coleta isso, colabora com a indústria desenvolve relatórios, né? Estratégias, tal, envolve o varejista não cobra nada e ele recebe alguma coisa em troca, ele aprende com isso. Mas, gente, né? Agora, há uma esperança, eu sei que nós vamos entrar daqui a pouco, o Retail Media promete... Que é o próximo passo, para coletar dados de uma maneira mais estruturada. A gente entrar exatamente nisso agora, porque, legal, entendi que o cara passa na gôndola, vai ter os itens lá, e se, em alguns casos, o cara tem um programa de fidelidade que eu sei identificar quem ele é também. Então tem lá se é homem, se é casado, se é onde mora e assim por diante. Então você consegue montar um perfil transacional / demográfico ali daquela persona, e aí você consegue voltar para a indústria, né? Falar, indústria, olha o perfil dos clientes que consomem o seu produto, ou seja, um dado muito mais apurado. Mas além disso, né, as tecnologias agora estão entrando dentro dos corredores, é isso? Explica para a gente esse conceito de Retail Media. O Retail Media é considerado agora a terceira onda da comunicação digital. Primeiro o Search, o Google, depois o Social, as mídias sociais, né, todas elas, Meta, né? TikTok mais recente, e agora o varejo. Então as marcas devem migrar boa parte do investimento de marketing, de comunicação, para os canais dos varejistas, né, que é onde os produtos estão à venda, tanto os digitais, que de certa forma não parece nenhuma grande novidade, mas quem compra nas plataformas de varejistas ou nos marketplaces, né, no Mercado Livre, na Amazon, talvez comece a haver mais uma presença maior de inserções, né? E de todo tipo, de banner e sei lá o que mais. Agora, isso vai acontecer também na loja física, né? Então, a loja física vai promover uma imersão. Então, se a gente pensar que hoje em dia tem tela de LED de tudo quanto é tipo, né? Uma etiqueta de preço que hoje é de papel pode virar
uma telinha de LED. Aquele perfil de gôndola, então tudo quanto é varejo de autosserviço, que tem produto exposto em gôndola, não é só supermercado, é farmácia, Sim. pet shop, material de construção, tem inúmeros. Móveis, É. decoração, Então aquele perfil onde o preço fica ali exposto. encaixadinho, vira também Um coletor de dados. não, vira uma régua de LED. Ah, sim. E aquilo comunica. Entendi. Né? O fundo da gôndola, o produto pode ficar exposto em cima de uma tela, né? Quer dizer, aquele espaço da gôndola, aquele vão, vira uma tela. O corredor, o piso, para onde você olhar. Tem Então, eu câmeras vi monitorando. modelos, por exemplo, aquelas expositores refrigerados, né, onde você compra iogurtes e tal. Alguns têm uma porta na frente. Aquela porta vira Já é uma tela só. uma tela só. Eu vi isso naquelas redes americanas CVS, Walgreens, já estão assim, né? Então você não ficam expostos imagens das bebidas, Exato. né? Que lá dentro teoricamente estão, né? Mas é uma tela que você pode expor da melhor maneira. Exatamente. Animado e tudo mais. Então, os recursos vão se multiplicar, vão promover uma imersão. Né? Então, a experiência vai ser imersiva. E associada a dados, né, ela vai conversar diretamente com cada cliente. Então, espera-se um retorno muito maior. É melhorar a experiência no final das Vai contas. melhorar a experiência e vai proporcionar um retorno maior para as marcas que anunciam. Né? Então, os números já estão disparando, isso já é uma realidade. Aqui no Brasil tem alguém liderando isso que você conheça? Já tem empresas varejistas criando as suas empresas de marketing digital. Entendi. Na Raia Drogasil é uma delas, que criou a RD Ads, o Pão de Açúcar, GPA, e a gente está vendo, se não me engano, a Pague Menos Drogaria. Então, uma série de varejistas já estão estruturando, né, uma atividade específica para isso, porque vai lidar com muita verba e vai ter que prestar contas. Né? Exato. E essa prestação de contas é na base de dados. Então, onde eu gostaria que isso chegasse? Né? É como se fosse uma plataforma do Google. Qualquer um de nós pode entrar lá no Google e fazer um anúncio de 100, 200, 500 reais. Não é assim que funciona? Sim, e se você escolhe o foco, onde você quer que seja. Pois é, e se eu quiser fazer um anúncio desse numa plataforma de uma rede de supermercados, vamos supor que eu tenho um livro, um curso, né? Quem saiba eu posso anunciar e o cliente, enquanto está lá navegando ou no site ou nos corredores... Seja atingido pelo seu produto. Pois é. Sim. A mesma coisa de... Estou viajando aqui agora, né? Um nutricionista faça uma propaganda próxima dos produtos de suplemento, né? Com certeza. Então, que teoricamente o público dele estaria ali, né? Estaria ali. E vice-versa, né? Quantos produtores, fabricantes pequenos que não têm verba vão poder gastar esses 500 reais aí e ter lá uma telinha perto do produto dele? Sim, faz sentido. Não. Mas isso ainda também vai depender de uma infraestrutura, né, conectada, né, minimamente. Eu tenho recebido, inclusive, até pela nossa proximidade desse tema de varejo, né, eu tenho começado, estou sendo atingido agora, né, por ads, né, nas principais plataformas de redes sociais, justamente por isso, por empresas que desenvolvem soluções para colocar no varejo, como uma tela como essa, né, onde ele já vem com um dispositivo de câmera, onde o principal objetivo é que você exponha, ok, você cria um vídeo, alguma coisa assim, mas tem o fator exposição, mas em contrapartida ele já tem uma tecnologia que faz a leitura, né, de quem está na frente, já capta a expressão, já capta o local do olhar e ele vai te dar dados como devolutiva disso. Né? Então, ele cria os mapas de calor. Mapa de calor, mas ele também analisa o seu perfil, né? É um homem, né? Adulto, assim, assado, né? Então, ele também vai criar essas personificações. Sim. E aí baseado na inteligência artificial. Né? Ou seja, a inteligência artificial vai começando a ser introduzida nesses aspectos. O que vai... Talvez a tecnologia que vai se tornar mais comum é a Computing Vision, porque ela vai estar espalhada pela loja como um todo. São milhares de microcâmeras que fazem fotos, não vídeos. Né?
e elas vão ser utilizadas para identificar o produto que vai sair pelo caixa sem pagar, entre aspas, né? Naquele sistema que a Amazon apresentou, né? Mas também vai captar o fluxo de clientes. Comportamento deles, né? O comportamento, eu tenho dúvida ainda com relação a LGPD, se vai permitir captar a imagem do rosto, enfim. Isso é mas uma eu discussão concordo que eu não tenho resposta. Nós temos que ter um processo que inicia a jornada dentro da loja, né, no ambiente físico. Tá? Então, hoje em dia você tem alguns varejistas que fornecem um aplicativo. Tá? Quando você chega na loja, você abre o aplicativo e aciona as promoções. Né? E aí, quando você passa pelo caixa e informa o seu CPF, aqueles produtos aplicam desconto na gôndola. Desconto. Então, aí você já tem um check-in e um check-out. Né? Porque quando essa loja estiver equipada com as telas, ela precisa saber que eu cheguei. E aí ele vai ter o dispositivo dando feedback para ele. Então, hoje, de uma maneira mais precária, seria esse tipo de check-in. Quer dizer, ó, cheguei, estou ativando, está aqui meu CPF, estou ativando as promoções. Então, a loja vai poder interagir comigo em alguns dos pontos de contato. Se eu estiver na área de vinhos, ela pode mandar um push ali para falar, olha, não esquece que esse vinho está em promoção. Exatamente. Poderia até ser mais imersivo, assim, mais vamos dizer, intrusivo até. Agora, numa outra etapa, a Computing Vision vai promover essa rastreabilidade full-time. Né? Que a Computing Vision é uma das inteligências artificiais, né, que a gente tem no leque aí das LLMs, né? Ou seja, então, eu acho que tudo isso que a gente falou, né, sobre adquirir dados, né, lógico, da forma de utilizar as LLMs, né, os Large Language Models, GPTs, né, e assim por diante, vão nos ajudar a interpretar esses dados, né? Vão nos ajudar a criar conclusões sobre eles, né? Então, se a gente olhar para uma jornada, né, do cliente, vamos pensar no awareness, né? Como você mesmo disse, né? Pô, quem que eu quero atacar? Por que eu quero atacar? Que mensagem de valor que eu quero agregar? Exato. Então, de acordo com o material, né, o insumo de informações que a gente já pré-existir na nossa base de dados, eu posso pedir para a LLM, me responda essas perguntas, por favor, né? Uma das coisas, voltando para o produto da Microsoft, o Customer Insights Data, ele ajuda a fazer toda essa junção. E aí, o que ele oferece em cima disso? Ele oferece um Copilot. Então, ele oferece um Copilot, então você pode fazer perguntas para ele. Assim, quem são as melhores pessoas para eu fazer uma campanha assim, 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 assado? Então, ele lê a sua infraestrutura de dados e ele tenta gerar conclusões baseado nisso. Isso, né? É sensacional. Agora, o varejista internamente, ele precisa adaptar o seu desenho organizacional para isso, precisa ter gente, né? Pensando nisso, executando. Né? E logo, logo nós vamos ter esse mesmo recurso, essa Copilot na área de vendas, porque eu posso chegar no setor de vinhos que você descreveu e interagir com a inteligência artificial e perguntando, me dê uma sugestão. Vou comer carne vermelha, assim, assim, assado. Qual a melhor sugestão? Melhor preço, com preço até, né? O que nós vimos é que o novo formato da Amazon Fresh foi inaugurado em New Jersey, então eles oferecem Alexa. Então, em alguns pontos dos corredores, tem lá um totem com a Alexa e você pergunta, Alexa, onde está a geleia? Alexa, né? Todo sentido. Mas, olha, comparando com o que nós temos hoje, a Alexa é muito rudimentar. Que me perdoem meus amigos aí. Estão prometendo uma versão GPT. Estão prometendo. Ainda não chegou. Mas imagina a experiência com a Copilot, com a ChatGPT. Né? Eu faço isso, às vezes, previamente, antes de ir para uma palestra. Mas eu fiz isso com o pessoal de laticínios, um evento, né, para produtores de queijos e tal. E eu pedi uma lista de um cardápio saudável, né, de laticínios, segunda a domingo, café da manhã, almoço, jantar. E aí eu fui estendendo, pedi para organizar uma tabela, fui estendendo o meu prompt. E, bom, cheguei numa lista com produtos, marcas, pontos de venda,
e-commerces. Então, eu como consumidor já sairia às compras com uma série de recomendações, né? Nesse momento, o varejista está vulnerável, porque ele não sabe que eu fiz isso, e ele não sabe que eu posso ter encontrado concorrentes dele. Então, o que ele pode fazer? Ele pode sugerir a mim, se eu for cliente cadastrado, tiver no CRM dele, ele tem que estender esse agregar recurso. Esse valor. Exatamente. Né? Porque a experiência é do cliente, não é da marca, nem do canal, nem do varejista. O que o varejista faz é investir em recursos para que eu, como cliente dele, tenha a melhor experiência. Então, se o recurso, a loja física é um recurso. Aliás, quando a gente faz a pesquisa, a primeira coisa que vem em mente dos clientes é a loja física. A loja física ainda... Como mindset, é o que mais lembra ele, né? É o que mais lembra, é o ponto de contato mais importante. Depois vem site, rede social e tudo o resto, né? Então, quer dizer, se ele estende esse recurso, né, até no aplicativo dele, eu acho que todos esses aplicativos que a gente conhece vão se transformar em assistentes, assistentes, exatamente. Assistentes de inteligência artificial. E de novo, né? Dados é sempre a base para que um GPT possa funcionar, né? Eu acho que todas as consultorias que a gente vem prestando, né, sempre existe esse gap, né? Então as empresas buscam, não, eu preciso ter aqui um assistente, um copiloto para me ajudar nesse aspecto. Tá bom, legal. Vamos começar. Quais fontes de informação a gente vai prover, né? Calma aí, não é bem assim, né? Ou seja, então assim, ainda o insumo, né, principal, né, o GPT ele é muito inteligente. Por quê? Porque ele estudou a internet durante X anos, então ele parece o cara mais inteligente do mundo. O que a gente não pode esquecer é que as empresas, nem todos os dados das empresas estão públicos. Exato. E a gente precisa treinar o GPT para que ele conheça os dados dessas empresas, né? E aí, esse é o momento onde as empresas começam a perceber que a estratégia ainda não está totalmente formada, né? Eu preciso ter uma estratégia de dados, para que aí sim eu comece a estabelecer uma estratégia de copilotos, assistentes e assim por diante. Então, eu vejo que a gente está em dois momentos descasados, né? Pela ânsia de ter um GPT que funcione muito bem para os meus clientes ou para o meu processo interno, mas ainda não resolvi totalmente, né? Não estou falando de todas as empresas, mas as que a gente tem percebido, não resolvi totalmente ainda meu desafio de dados interno, né? Então, de novo, que eu sempre digo nas minhas pré-vendas, né? Hoje já existem tecnologias. Sim. Elas nem são mais tão caras e elas nem são hoje mais, vamos dizer assim, uma técnica muito apurada, né? Elas são mais comoditizadas hoje. Então, se a gente vai num evento para marqueteiros, vão ter 5 ou 6 empresas que oferecem ali o mesmo produto, com custos relativamente acessíveis, claro, depende do volume e tudo mais, mas que resolvem grandes problemas de dados hoje. E essas ferramentas não precisam mais de projetos tão técnicos como era antigamente. Antes precisa de um projeto gigante, envolvia engenheiros, cientistas de dados, né? Hoje as ferramentas já perceberam que elas precisam agregar camadas para que o time de negócio, que está com a estratégia na cabeça ali, está com aquele budget, precisa fazer executar, precisa chegar no cliente, ela precisa saber operar as tecnologias também. Então, os fabricantes, né, principalmente a Microsoft, ela abstrai a parte técnica e adiciona uma camada para a área de negócio para que eles possam lá jogar os dados lá dentro, fazer esse processo de unificação e já planejar as ações, né? Então, e aí, acho que ainda existe um breve desconhecimento das indústrias, porque quando ele fala assim, dados, o cara fala, putz, eu tenho um projeto aqui que já está rodando há 2 anos para tentar integrar o sistema A com B, eu tenho um BI, mas ele ainda é D-10, né? Ou seja, então assim, ainda você vê que existe uma preocupação em relação a isso, mas ainda não tem uma agilidade. Então, o que eu falo nas pré-vendas, pessoal, hoje já tem tecnologia pré-pronta, é só ligar os dados ali, né? Acho que nós vamos queimar muitas etapas, né? Também acho. E eu comentei com você um pouco antes, né, que eu tenho a Copilot no meu iPhone e ela permite que eu acione o microfone e crie o prompt falado. Isso, qual que é a diferença? Eu estou em movimento numa hora dessa. Eu posso estar na esteira, eu posso estar, né, na academia, posso estar no corredor do supermercado. E se eu estou no corredor do supermercado acionando
a Copilot, provavelmente eu estou pedindo alguma dica, né? Explicação. Exatamente, localização de produto, harmonização, sei lá, a gente está mudando de hábitos a todo momento, o consumidor quer, sei lá, que tal uma Páscoa vegana? Né? Eu não vou saber fazer, mas a Copilot me ajuda. Com certeza, com certeza. Agora, para isso eu preciso dos dados de quem? Exato. Daquela loja. Daquela loja, né? daqueles produtos, né, bem Agora, estruturados. se eu fizer isso antes, pode ser que eu descubra uma loja que eu não conheça e falo, essa loja me atende, eu vou lá, ao invés de ir na que eu costumo ir. A gente tem tido assim, experiências, né, com o Copilot da Microsoft. E o que é interessante ver é que nos cenários de caso que são os mais comuns, que parece muito simplista até, né, para quem, principalmente eu que estou em tecnologia, acho simples, né, assim, de fazer, mas tem um impacto gigantesco, né? A gente tem um cliente, não é exatamente de varejo, mas eu acabo considerando varejo porque é uma empresa que tem, sei lá, 1.000 pontos de venda, né? Só porque ele não vende comida ou vende um produto financeiro, né? Ele é uma empresa de finanças, né? Mas no final das contas ele também é uma empresa de varejo. Atende, né? O consumidor final, é varejo. Exatamente. Então, só o fato dele habilitar para o call center dele, né, um copiloto que teve acesso a todos aqueles POPs, né, que você comentou, os procedimentos, né, e que ficam vivos ali, em que enquanto o cliente fala na voz ou no texto, ou porque ele está via WhatsApp, ou porque ele está via web chat, ou no chat do Internet Banking, ou até falando via telefone, né, o Copilot está lendo isso. E aí o Copilot, ele já abastece o agente falando assim, cara, esse cliente, a possível resposta para ele é o A, é o B, é o C, baseado nas melhores práticas, né? Sensacional. Só esse cenário, eles representaram um não escalonamento de primeiro nível para segundo nível em mais de 30%. A economia aqui. Exatamente. Né? O simples fato deles ligaram uma feature e falar assim, meus dados estão aqui. Então, essa configuração demorou, sei lá, 4 horas. Por quê? Porque a gente precisou definir quem eram as pessoas que iam começar. Se fosse para todo mundo, estava mais rápido ainda. Né? Então, de um dia para o outro, a gente falou, pessoal, agora tem um botão aqui, né, vai aparecer do lado direito, esse cara vai falar com você e vai te sugerir. Quais são os botões que você tem? Inserir na conversa, copiar, colar, enviar e assim por diante. Esse foi o treinamento que a gente deu. Isso a gente ativou para um grupo de pessoas e, lógico, isso escalou para todo o call center. Então, assim, impactou gigantemente num processo que parecia muito simples. Mas é aí que nós vamos ganhar. Exato. Olha, período de Páscoa, vou numa loja de rua, mais uma loja de franquia, de uma das principais marcas de chocolate. Né? Entro lá, eu, minha mulher, comprar ovos de Páscoa, presentes e tal. Tem ovo sem chocolate sem lactose? Tem, mas não recebemos, sabe? Aqui tem uma brincadeira que o Brasil é o único lugar que fala que tem. Tem, mas acabou. Mas acabou. Tem, mas não recebemos. Né? Aí a gente fez 2, 3 perguntas e não tinha. Essa loja, ela de 4 itens, nós compramos 1. Ao volume de vendas perdidas. Perdeu, é. Aí você fala, 75%. Poxa, mas uma marca dessa deve ter milhares de SKUs, de produtos. O franqueado é obrigado a ter tudo? Não. Fala assim, olha, eu não tenho esse produto aqui, mas a gente faz o pedido, amanhã você recebe. Resolve. Sim, já deixa tudo pronto, você recebe na sua casa. Aí você ouve assim, mas é uma franquia. A franquia tem um CNPJ diferente, Sim. Não sei da quanto. Eu influencio, mas não decido, né? Franquia, canal. Então, o cliente, ele ainda é deixado em segundo plano. Né? Estão mais preocupados com os processos internos, com a dificuldade que é colocar aquilo. Então, esse varejista, se ele for encarado como se fosse uma dark store, eu vou lá, não tem esse produto, mas o recurso nas mãos do atendente aciona um pedido, eu recebo, talvez não desse CNPJ, mas do que tiver à disposição, do franqueador, da marca, e essa loja é comissionada. Sim. Não precisa fazer uma operação de vendas. Depois ela manda uma nota de serviço para receber um percentual da venda que ela gerou. Tem que criar um modelo, o modelo tem que funcionar.
como você comentou, né, com o cliente no centro, né, e não com os processos e as dificuldades do processo no centro, né. Pastore, a gente está chegando aqui no nosso final. Eu queria Sim. fazer uma pergunta aqui para você. Como é que você encara aqui, né? Como é que você vê as previsões, né? Ou seja, de novo, talvez estejamos passando por essa nova transformação, essa crise, como você colocou, né? Agora por conta da inteligência artificial. Eu acho que tem uma nova corrida aí, que antes talvez a pandemia fez com que todo mundo virasse multicanal, omnicanal, e agora a gente tem uma nova corrida aí pela inteligência artificial, né? Sim, sim. Então, não sei, como é que você vê aí os próximos 4 anos, 5 anos para o varejo, né? E que conselhos ou, né, sugestões você daria para os principais líderes aí de varejo, para o que olhar, né? Como é que você está vendo aí? Bom, para quem está na gestão, na operação, é ter essa disposição a mudar, aprender sempre e fazer a melhor escolha para o seu negócio, para a sua empresa, porque as mudanças serão constantes. A gente viu o tamanho, né, dessa mudança que é a inteligência artificial generativa. Isso é uma coisa assim que a gente não está conseguindo imaginar. Né? É uma nova revolução industrial, é algo grandioso. Né? Nós vamos ver surgir novas grandes empresas do porte de Google, do porte de Microsoft, vão surgir gigantes aí, e as nossas empresas serão envolvidas nessas mudanças. Então, primeiro, é aquilo lá, você tem que estar afim, né? Tem que estar disposto a passar por essas mudanças, porque saber a gente não sabe, mas pode aprender. Essa é a grande vantagem do ser humano, a gente tem capacidade de aprender. E depois que aprende, você escolhe, você faz a melhor escolha, aquilo cabe no seu bolso, aquilo que o seu cliente vai gostar, né, e aquilo que for mais fácil para a sua empresa. Então, isso é uma constante, é um dia a dia. Agora, mais para frente, nós estamos vendo que o varejo está se tornando cada vez em algo mais constante. Né? A última milha vai diminuindo cada vez mais. Né? A gente tem lojas autônomas, essas que funcionam sem funcionários, sem empregados. Né? Então, essas lojas estão já nos condomínios, no hall dos prédios, até em andares. Você nem precisa descer para o térreo. No andar de muito centro comercial já tem uma lojinha ali que você destrava com o seu aplicativo, pega os produtos, debita na sua conta. Isso vai ser cada vez mais comum. Então, nós temos um fluxo de comércio. Né? E uma adaptação que eu fiz é a experiência em flow. Né? O flow é isso, essa sensação de fluxo e de experiência sem atrito. Tá? Cada vez mais a tecnologia vai permitir, né, que a compra seja algo em movimento. Né? Então, o dinheiro já não existe mais, a gente vai usar cada vez mais as moedas digitais. O Brasil já tem o seu Drex. O SDX também, lá, a moeda, o dólar, né? Digital. Então, à medida que a gente entra na loja e interage com o ponto de venda, o checkout já foi dispensado, você pode sair com os produtos no bolso. Então, veja que interessante, né? Daqui a pouco nós vamos dispensar o caixa. Né? Não precisa parar no caixa para pagar. E como que essa loja vai faturar? Né? Uma boa parte do retail media. Então, ela pode abdicar parte da sua rentabilidade, do seu ganho comercial, que é o compra e venda, com uma nova linha de com negócio. uma nova linha de negócio. Então, aqueles produtos estão lá para gerar tráfego. Né? As marcas vão pagar para eles estarem lá. Mesmo que eu pegue esse produto quase que de graça, né, uma parte dessa receita vai remunerar o varejista. Né? Então, é muito mais de ter a disponibilidade do produto, os produtos também cada vez mais assim, tipos de embalagens diversas. A gente vai ter uma super oferta, né, para todos os perfis. Interessante. Né?
Muito interessante, pastor. Eu achei assim que faz muito sentido, principalmente essa questão dessa transformação, E né? a Web3 numa blockchain. Acho que esse é o próximo passo, né? Para viabilizar o Omniverso, coisa assim Sim. que o CEO lá da NVIDIA trata, né? Aí já uma quinta Mas olha, onda. o que ele apresentou, o Jensen, já é muito comum uma das ferramentas que é o Digital Twins. O Digital Twins, do jeito que ele apresenta, é uma coisa acessível e vai se tornar cada vez mais, né? Então, fazer o planejamento de uma reforma de loja ou de uma nova loja nesse ambiente omniverso, né, vai ser uma coisa cada vez mais comum. Então, as novas ferramentas vão, de fato, né, nos colocar num novo ambiente, onde lojas físicas, produtos físicos vão estar integrados, né, mas movimentados por outras tecnologias, pelos copilots da vida. É isso aí. Né? Pastor, e cara, queria agradecer pela aula, pela colaboração. Acho que foi muito rico, aprendi bastante hoje. Espero que você tenha gostado também. Então, queria agradecer aqui em nome da BZAP pela sua participação, pelo seu tempo. Espero que quem esteve com a gente aí também tenha aproveitado toda essa capacidade aí de falar sobre o varejo. E até uma próxima. Fica à vontade o microfone é seu também, agradecimentos. Quer mandar um recado, fica à vontade. Flávio, eu agradeço e parabenizo vocês pelo trabalho aí à frente da BZAP. E você que está nos acompanhando, me acompanhe também, siga o meu perfil no LinkedIn e o meu canal no YouTube. Pelo meu nome, Ricardo Pastore, vocês me localizam. Legal, muito bom, pastor. Obrigado. Obrigado você também que acompanha a gente. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez e nos vemos na próxima em mais um BZAP Talks. Até mais.